O quanto o estresse pré-anestésico em gatos pode comprometer a qualidade da sua anestesia. Eu sou Rafael Neves e hoje escolhi falar sobre esse tema, sobre o efeito do estresse sofrido pelos felinos antes do procedimento anestésico. E também em relação ao manejo que nós damos e que nós fazemos com esses felinos, né, antes da anestesia. Bom, esse fato, assim, toda avaliação, todo o preparo da anestesia, ela não começa lá na clínica, tá? Ela começa antes, ela começa na orientação dos tutores com relação desde o jejum, né? Então, já é um estresse para os animais, a questão do jejum. Então, um cão mesmo ficar sem se alimentar já é estressante. Para um gato, mudou a rotina do gato, mudou o esquema dele, já não tá a panelinha de comida e de água dele, a coisa já começa a pegar, né? Porque ele já começa a entender que tem coisa errada. Então todo esse processo de preparo da anestesia começa dentro de casa. E é importante com uma boa orientação para esses tutores, né? Então tudo começa lá com a orientação do jejum. Lembrando que jejum é de fundamental importância. Para quem está acostumado a trabalhar comigo sabe o quanto eu sou chato com isso. E como a gente pega as coisas, às vezes, naquelas perguntinhas básicas antes do procedimento. Tá em jejum? Tá em jejum. Água e comida? Ah, mas precisava de água. Então, sempre reforçar esse tipo de conduta, tá? A indicação hoje que eu passo é um jejum sólido de aproximadamente 8 horas, jejum hídrico de 4 horas, tá bem? Bom, mas a gente tem todo um processo desde da casa até chegar lá na clínica. Isso pode gerar, sim, estresse nos nossos pacientes. E o que esse estresse em gatos pode influenciar na minha anestesia? Bom, um estresse ele pode gerar, ou geralmente gera, a liberação de cortisol, uma hiperglicemia, liberação às vezes, dependendo de como for, liberação de catecolaminas como adrenalina, né, que deixa o animal em alerta. Óbvio, ele está no ambiente, ele vai para um ambiente estranho e ele pode fazer esse trajeto de uma forma complicada também, né? Imaginem situações onde você não coordena adequadamente os tutores e eles levam esse paciente de moto, eles levam esse paciente soltos, fora de caixa de transporte apropriada, ele leva esse paciente em horários muito quentes, passa por ambientes com muita movimentação, muito barulho. Gente, gato não gosta disso. Gato não gosta disso, tá ok? E vamos entender uma outra coisa, né? Os felinos, eu posso quase afirmar isso, que hoje os felinos são a espécie mais domiciliada do que cães. Ou seja, tem muito mais gatos em casa do que cães. E cresce cada vez mais isso. Mas comparativamente, a gente vê o atendimento numa clínica gerando em torno de 70% de cães e 30% de gatos. Então, assim, existe um mercado muito grande para ser desenvolvido em cima disso e aconselho para que quem não tem muita afinidade com gatos que passe a olhar essa espécie de uma outra forma. Os felinos, a gente brinca que eles vieram de outro planeta, tá? Gato não é um cachorro pequeno, gato é gato. Também são características diferentes, é um manejo diferente. Então, por isso que eu resolvi vir falar sobre esse assunto aqui, para quem curte felinos e para quem não curte felinos, para de repente despertar algumas coisas e alguns cuidados que nós devemos ter com eles. Então, assim, todo estresse, todo fator que tira o gato da sua rotina leva ele à liberação de cortisol, hiperglicemia, liberação de adrenalina, pela adrenal, então que deixa ele no estado de alerta. Isso pode com certeza comprometer a qualidade da nossa anestesia, desde o manejo pré-anestésico até os efeitos esperados dessa pré-medicação ou da própria manutenção anestésica. Vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá bem?
Então, assim, eu tenho duas situações, né, que são muito claras. E olha, vou falar para vocês. Hoje eu tenho um manejo completamente diferente do que eu tinha há 20 anos atrás. Tá? Quando eu comecei a anestesiar, lá em 2000, 2001, por aí, gato era um bicho esquisito. Né? Era aquele bicho que ficava em cima do muro, que entrava em casa de vez em quando. Mesmo nessa época, os cães eles eram guardiões da casa. Né? Os cães foram meio que diminuindo de tamanho e foram ganhando espaço dentro de casa. Hoje, tanto cães como gatos são membros da família. São membros da família. Eu tenho o meu animalzinho de estimação mais velhinho aqui em casa é uma gatinha de 18 anos, diabética. Tá bem? Então eu tenho 2 gatos, um macho e uma fêmea, e os cães que estão agora estão lá fora, mas durante o dia eles ficam juntos aqui. Então, eu tenho 2 situações clássicas, né? Aquela situação clássica onde, eu não sei se é o que acontece aí na clínica de vocês, ou que vocês conheçam esse tipo de situação, em que o gato chega na clínica de vocês, quando chega numa caixinha, que às vezes chega no colo, né? É engraçado que às vezes ele chega de moto, veio de moto com um tutor, ele entra na sua clínica, tem 2, 3 animais, cães, na recepção, brigando entre eles, e a tutora com o gato fica com a caixinha no colo, e aqueles cães em volta querendo saber quem é essa coisa esquisita que chegou, e às vezes demora para ser atendido. Isso está acontecendo em torno do meio-dia, tá um sol, tá muito quente, então aí a pessoa recebe esse gato e aí pega o gato e leva lá no banho-tosa e põe lá nas gaiolinhas do banho-tosa, onde tem outros animais, tem barulho de secador, tem gente falando, e aí você quer e vai lá e faz a pré-medicação desse paciente, e essa pré-medicação você fala, bom, não funcionou. Lógico que não vai funcionar, e não vai funcionar mesmo. Tá ok? Esse animal está num alerta em último nível. Ele quer fugir dali. O cortisol, a glicose, a adrenalina está falando para ele, foge daí, pelo amor de Deus. Então ele não vai relaxar. Ele não vai relaxar. Em contrapartida, hoje, eu tenho possibilidade de trabalhar em ambientes que são completamente preparados para receber esses gatos. Tá? Desde recepção separada, tá? Até ambientes exclusivos de gatos. Então é o que nós chamamos hoje de um ambiente cat friendly. Tá ok? Aqui em Campinas nós temos 2 grandes centros cat friendly onde só atende gato. Tudo é pensado para o gato. Tá? Desde a recepção, a forma de se falar, o tom de se falar, a musiquinha de fundo. Musiquinha de fundo? Sim, musiquinha de fundo. Se você não sabe, tem playlist no Spotify, acho que é Cat Relax, acho que é isso. E é um íconezinho amarelinho, tem musiquinhas que teoricamente foram colocadas ali que permite acalmar esse paciente. Então a recepção dele já é diferente, o deslocamento para ele, para acomodação, uma sala preparada desde a iluminação, ventilação, o som, tá ok? Tudo preparado para que ele tenha uma aclimatação mais perfeita. Relax My Cat. Obrigado, Paulo. Valeu. Relax My Cat. Tá? Esse é o Spotify que tem sobre musiquinhas para felinos. Será que isso é muito blá 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 para isso? Olha, a minha experiência tem me mostrado que não, mesmo para cães, tanto cães quanto gatos, essas condutas onde você vai acalmando o paciente desde a hora que ele chega na sua clínica, faz muita diferença na resposta que você tem desse paciente depois da sua pré-medicação e na manutenção da anestesia. Faz muita diferença mesmo, tá? Isso confere redução de dose, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Bom, então primeira coisa, orientação para os tutores. Vamos nos ater mais aos gatos hoje, tá bem?
Deem preferência para que oriente os seus tutores para que ele faça esse transporte assim, quase que exclusivamente dentro de uma caixinha de transporte. É o ambiente dele, é onde ele está acostumado a ficar, tá? Na verdade, assim, se é um gato que nunca entrou numa caixinha de transporte, ele vai se estressar, é normal. Ele nunca entrou numa caixinha de transporte. Você pode utilizar algumas coisas para ajudar isso. Então, colocar o tapetinho higiênico que coloca dentro da caixinha, use aquele tal de Felloway, isso ajuda. Ajuda assim, ponha um paninho, alguma coisa que ele está acostumado a deitar, que ele se sente um pouco mais... ele tem que achar referências para ele, tá? E aí você coloca ele dentro da caixinha, e aí você vai transportar esse gato, de preferência, em um momento do dia que não tenha muito estresse calórico, né? Então transportar ele ao meio-dia, quando você entrar num verãozão, num carro sem ar-condicionado, cara, é pedir para ele se estressar demais. Então, de preferência, transportar de manhã, ele use o tal do Felloway, isso é legal. Alguns colegas têm indicado o uso da gabapentina, né? Uma dosagem específica para gatos, em casa, antes de chegar na clínica. Colegas anestesistas, lembra? Gabapentina trabalha em receptor GABAérgico, que é o mesmo receptor do Propofol, que é o mesmo receptor do isoflurano. Então, a potencialização desses fármacos anestésicos decorrente do uso da gabapentina prévia, tá bem? Então, só toma um pouquinho de cuidado em relação a isso. Bom, esse gato então foi transportado para a clínica de vocês. Chega lá na clínica, o que eu já vi em algumas clínicas, eles reservam horários para receber esses felinos, ou momentos específicos para receber esses felinos, para que não tenha muito esse estresse de outros animais ali perto da recepção, tá bem? Chegou então, cuidado com iluminação, cuidado com barulho, se for o caso, já transfira esse paciente para o ambulatório, tá ok? E muito cuidado, né? Um felino assustado e acuado, ele vai querer fugir do ambiente. Cuidado com aquela janela aberta lá em cima, cuidado com uma porta aberta. Eles vão buscar aonde eles puderem para eles poderem escapar. Eu já vi proprietários tutores chegarem com caixinha de transporte, e a hora que foi pegar a caixinha de transporte, a tampa dela saiu, né? Ou a portinha dela escapou e abriu, e aí você tem que pegar esse animal meio no susto, mais fatores de estresse, tá? Eu já tive gatos que eu cheguei no ambulatório e eu não vou direto para a caixinha, vou explicar por quê. Eu chego no ambulatório, o gato já está solto na sala, tá? E eu já fiz algumas situações de, a hora que eu estou conversando com o tutor, eu nem vou para minha mesa, eu pego e sento no chão. Tá? Teve gatos que veio me cheirar. E de repente, a hora que eu vi, ele estava em cima do meu colo. Né? Por quê? Porque a gente é um boom de coisas sensoriais para o gato. Nós trabalhamos em várias clínicas. Eu fico rodando em muitas clínicas. Então, eu sou um centro de cheiros, né, para o gato, que ele pode vir em cima. O cão sempre vem, ele quer cheirar, ele quer saber por onde você andou. Tem gato que vem e tem gato que não quer nem saber de você. Tem gato que vai lá pro cantinho dele, ele vai para baixo do armário, ele entra dentro do armário, ou ele fica... E tem gatos que ficam dentro da caixinha. Deixa ele lá. Então a gente está conversando com o tutor, está fazendo os questionamentos iniciais sobre jejum, medicação prévia, se tem vômito ou diarreia nos últimos dias, se ele já apresentou desmaio, se ele já apresentou convulsão, e você está se apresentando para o tutor. O que está acontecendo nesse momento? Quando você trabalha com um tom adequado, o gato já está começando a acostumar com a sua voz, com a sua presença, com o seu cheiro. Tá? Isso é um período de aclimatação que você está dando para este gato. Então, aí, nesse período, o gato já começa a reconhecer você. E olha, fique tranquilos, tá? Porque a grande maioria dos gatos, o gato é um animal curioso. Ele pode estar com medo, mas ele é um animal curioso. Tá? Ele está num ambiente diferente, numa temperatura, geralmente o ambulatório, quando tem ar-condicionado, está mais gelado, está tudo diferente para ele. Mas tem gato que é tão curioso que ele começa a perceber que você está ali, que de repente você não foi para cima dele, que você está conversando com o dono dele, tá? E gato, ele precisa dessa referência. Você é um cara estranho para ele.
Mas se você está conversando com o tutor dele e o tutor dele está dando um feedback, tá? E ele está vendo, bomba, se o meu dono, né? Quer dizer, se o cara que eu escolhi para cuidar de mim tá tudo bem com ele, então de repente eu posso me aproximar. Tá? Então essa relação é bem legal. Por isso que quando muitas clínicas que recebem o gato, pega o gato, leva para o bloco cirúrgico, do bloco cirúrgico já tira da caixa, põe na mesa, é outra resposta. É outra resposta. Então esse período de aclimatação faz bastante diferença, tá bem? A partir desse ponto em que você fez esse processo todo, avaliar ou não avaliar o gato. Sempre é importante avaliar clinicamente o seu paciente, tá? Então, sempre que possível, faça uma avaliação clínica nele. Tá? Nós sabemos que às vezes a gente pega um gato, né, tá lá em cima da mesa, você consegue examiná-lo, aí você pega o teu esteto, coloca o esteto nele para auscultar, ele tá lá. E você não consegue auscultar bulhufas nenhuma dentro em relação à frequência e à qualidade de ausculta cardíaca. Isso pode dificultar sim. Então tem todo esse feelingzinho que você tem que ter e às vezes a confiança no clínico que atendeu esse paciente antes para você. Paciente pesado, ok. Aí geralmente nós levamos ele para uma outra sala que é a sala de preparo. De novo, uma sala com luz controlada, com barulho controlado, uma sala fechada, porque ali vai ser o momento onde você vai realmente manipular esse gato. Então tomar cuidado em não ter áreas de escape, tá? Onde de repente num estresse esse gato pode te dar trabalho e você ter que correr atrás desse gato por aí. Uma coisa importante, eu já cheguei numa clínica uma vez e eu cheguei e falei, e aí, o paciente já chegou? Não, já chegou, tá tudo bem. Eu olhei, fui lá pro bloco cirúrgico, não vi onde geralmente é colocado ele. Eu falei, cadê o gato? Tá tomando banho. Tá tomando banho. Pré-anestésico. Não, gato não. Eu não vou entrar no mérito de dar banho ou não em gatos, isso é assunto para um especialista em felinos, né? Mas banho em gato é estresse. É estresse, tá bem? Então assim, cuidado, esse tipo de conduta no dia da cirurgia, não, porque aí você deixa ele pilhadaço, muito pilhado. Então complica a minha vida em relação à conduta, desde agora que eu vou falar, de pegar esse gato e fazer a pré-medicação. Uma coisa importante, nesse ambiente onde nós colocamos o gato para ser aclimatado, para de passagem de gente, não é local de passagem. Tá bem? Então, quando eu vou, a partir desse momento onde eu vou pegar o gato para começar a trabalhar com ele, portas fechadas, ninguém entra, ninguém sai. Bom, como é que é feito esse processo? Eu já vi diversas formas. Tá? Eu já vi gente que chegando em gato, que pode até ter um certo receio, tá? Mas chegando no gato. E pega aqui em cima e pega embaixo e já vi grudar na gaiola, ou afundar ele na mesa, segurar na mesa e o gato tenta escapar e aí ele acaba urinando, às vezes tem gato que acaba defecando, aquela midrise desse tamanho e aí você já pegou a sua pré-medicação, vai lá e aplica nele e aí você espera 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e é como se não tivesse feito nada no gato. Aí você fala, poxa, não pegou. Acho que não pegou, foi o seu jeito de trabalhar com esse paciente, tá? Não vou mentir, já passei por isso, já passei dessa fase, tá? Hoje em dia, o meu trabalho é de outra forma. Como é que eu vou orientar vocês a se aproximar de um gato? E olha, é impressionante como isso funciona também naqueles gatos um pouco mais agressivos, tá? Lembre-se, ele está assustado, ele quer cair fora dali. Ele está dentro de uma caixa com uma pessoa dentro, com uma pessoa ali fora, né? E ele fala assim, tô ferrado, alguém vai vir me pegar aqui. Então, algumas coisas que eu vou orientar para que você não faça, que vai ajudar. Então, primeiro você já teve aquela aproximação de voz, de presença, de cheiro, tá? Até agora eu não olhei dentro da caixinha. Ou, se ele saiu, se ele está no ambulatório, ok, tive até uma relação com ele. Mas o que eu vou orientar vocês? Quando de repente você se vê numa situação de briga, você vai brigar com alguém,
né? Estresse, luta ou fuga, ok? Sistema nervoso simpático ativado, na hora você está pilhado e você vai brigar. O que você faz? Você não tira o olho do seu oponente. Você fica olhando para ele para poder perceber aonde ele está. O que a gente faz quando um gatinho chega na clínica, que você vai lá na caixinha dele, você pega e faz assim, ó. Oi, bonitinho, tudo bem? Que gracinha! Você está encarando esse gato e você está mostrando as suas presas. Cara, se sou eu daquele tamanho dentro da caixa, eu me borro inteiro. Fala, pronto, tô perdido, tô na lona. Tá ok? Então, cuidado com esse tipo de coisa. O cara não tem pra onde fugir. E você chega encarando ele, sorrindo, que pra ele não entende como um sorriso, mas ele mostra as presas, né? Então, é muito complicado. Como é que eu vou recomendar a vocês? Tá lá na caixinha, deixa a caixinha em cima da mesa, tá pesado, você já sabe o peso, tá? Você já avaliou e você já puxou a tua pré-medicação, ok? Já tá puxadinha ali do lado. Porque vai ser um processo que nós vamos fazer agora. Primeira coisa que eu tenho feito, coloca a mão na frente da caixa, tá? Antes de abrir, põe a mão na frente da caixa. Aguarde ali seu 1 ou 2 minutos. Garanto para vocês que esse tempo que teoricamente nós estamos perdendo, nós vamos ganhar em qualidade de anestesia. Põe a mão ali na caixa. Tem gato que você já sente ele que ele vem cheirar a tua mão. Tem gato que fica lá no fundo. Fica ali um pouquinho. E você está conversando com um tom adequado, com um tom tranquilo, ok? Sem dar risada, sem fazer muito barulho. Só fica com a mão ali. Tá bom? E aí depois, a segunda etapa, abre a portinha da caixinha ou na gaiolinha, tá ok? E aí você coloca a sua mão, as pontas do dedo dentro da caixa. Então você está invadindo o espaço dele. Espera mais 1, 2 minutos, põe a mão dentro da caixa. Tá ok? Nesse processo, obviamente, vão ter gatos que podem querer avisar você que ele não está afim. Tá? E se o gato não tiver afim, dificilmente ele vai vir com a unha. Ele vai lá e dá aquele tapinha. Tá? Isso para o gato, a linguagem que a gente pode traduzir disso, ele está dizendo não. Não gostei. Tá? Agora, se ele te der a batidinha e você tirar a mão, ele está ganhando a guerra. Ele está ganhando essa disputa. Tudo bem, ele bate e você mantém a mão. Não gostei, aí você fala, não tô nem aí. Tá ok? E vai devagarzinho. Próximo passo, estende os seus dedinhos e tenta chegar na pata dele. Tá? E tenta tocar a pata dele. Tá? Tem gato que vai recuar a pata, ou que vai dar aquela puxadinha na pata. Você tenta chegar na pata dele. E aí você vai começando a fazer carinho na pata dele. Você vai ver que ele para de puxar a pata. Tá ok? Próximo passo. Próximo passo eu digo que é você levantar a mão e conseguir chegar na face dele. Então você está ali na pata, levanta a mão e chega na face dele. Toca a face dele. Toca, volta para a pata. Toca, volta para a pata. Tá ok? Próxima vez que você tocar na face dele, opa, cabeça. E aí você começa a fazer um carinho na cabeça dele. Se ele permitir esse carinho na cabeça dele, praticamente você ganhou um amigo. Ele falou, cara, assim, na verdade, em última instância, é o cara que eu tenho aqui, é a referência que eu tenho, e parece que tá tudo bem entre eu e ele. Então você ganhou ele. Tá bem? Olha só, eu vou falar pra vocês que tem felinos que, aliás, tem pessoas que felinos não gostam. Já viram isso? É engraçado que eu tive em Curitiba esse final de semana, nós trabalhamos com felinos e é engraçado. Tinham 2 pessoas que, independente de como elas chegavam nele, os gatos vinham em cima. Né? Então, às vezes o gato não gosta, de você. E tudo bem. Não deu feeling, não deu match, como falam aí na linguagem hoje, né? Não deu feeling. Tá? Então, ou troca a pessoa, porque aí vai ter um embatezinho. Tá? Na grande maioria das pessoas, eles aceitam esse processo. Esse processo geralmente dura em torno de 4 a 5 minutos, esse processo que eu estou passando para vocês. E acreditem, uma vez que você ganhou esse felino, que você já está com a mão na cabeça dele, tá? Eu tenho feito sozinho a minha pré-medicação com a minha seringa e agulha, tiro ali a tampinha, muitas vezes para não tirar o gato, porque a hora que se você for tirar o gato, ele, opa, estão me tirando daqui. Tá? Então eu não tiro ele de dentro da caixinha e eu consigo
entrar dentro da caixinha e fazer a pré-medicação sozinho, tá? Sem estresse, sem estresse. Garanto para vocês que esse processo todo, ele vale para a grande maioria dos felinos. Já peguei gatos que eu não conseguia chegar perto da caixa. Eu não conseguia chegar perto da caixa. Ele pulava para fora da caixa. Né? Aconteceu lá na clínica da Cíntia, que é um ambiente cat friendly, né? em que a gente não conseguia chegar próximo da caixa. Tá? Esse gato rodopiava dentro da caixa, era um gato que não estava acostumado com o manejo, então realmente foi um pouco complicado. Para isso eu usei técnicas, usei artifícios farmacológicos para que eu consiga fazer isso. Não usei zarabatana, tá? Simplesmente eu peguei essa caixinha sem tirar ele lá de dentro, né? Eu abafei essa caixinha, nós usamos Magipac, tá? Enrolei a caixinha com Magipac, eu tenho imagens disso que eu uso nas aulas, e aí eu usei anestésico geral inalatório, isoflurano. Fiz uma câmara de isoflurano. Quando esse gato relaxou, começou a relaxar, eu não deixo dormir, tá? Porque o isoflurano é um dos anestésicos que mais provoca breathing hose, que é a parada respiratória, a apneia. Então eu não deixo ele dormir de vez. Ele começou a relaxar, abro a caixa, tiro ele de lá de dentro, né? E aí eu consigo colocar uma outra máscara que eu controlo muito mais esse tipo de ambiente. E aí eu consigo relaxar esse paciente. Em alguns casos, eu simplesmente faço a pré-medicação e volto ele para a caixa. Em outros casos, eu continuo o processo, mantenho na máscara, rapidamente eu faço a tricotomia, faço o acesso, a minha indução e coloco o meu paciente na anestesia que eu escolhi para ele. Também é uma outra forma de fazer. Bom, quando você consegue esse processo, entenda o seguinte, é muito simples entender isso. Se você pega um paciente acordado, estressado, a quantidade de fármaco que você vai ter que usar para fazer ele dormir é muito maior. Olha a diferença entre ele estar acordado e ele estar dormindo. Agora, se eu pego um paciente que está relaxado, tranquilizado, antes da pré-medicação, para fazer dormir, olha a diferença. Estou falando, parece, diferença espacial, né? Um gato estressado, que eu tenho que fazer dormir, puf, e um gato relaxado que eu tenho que fazer dormir. Então, com certeza, as suas doses de pré-medicação vão ser reduzidas quando você tem um ambiente e um processo de preparo desse paciente. E quando você reduz dose, você tem menos efeitos colaterais. Ok? Então isso é muito importante no manejo e no preparo desse gato para a sua anestesia. Lembre-se, como eu falei na outra live, você tem que ter o controle da sua anestesia. Não deixar a anestesia conduzir a sua vida. Tá? Você tem que manter esse controle da sua anestesia.